O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a uma nova edição do programa O Direito em Família. Neste primeiro bloco, como de costume, vamos falar das notícias aí, doutor Jorge. Muito tempo sem gravar, isso que dá. Pois é, mas de qualquer maneira, é uma coisinha responder, né? Responder vai ser no segundo bloco. É isso aí. Mas Primeiro... vamos fazer aí uma análise, né? Vamos passar o boletim aí das famílias. Então tá, agora tá tudo certo. Agora vamos então para a primeira notícia do Boletim das Famílias, que é uma notícia que vem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que fala sobre alimentos gravídicos, existência de indícios da paternidade que autorizam a fixação de verba, nascimento do menor. Não sei se o pessoal lembra aqui que quando se começou a falar em alimentos gravídicos, nós demos uma ênfase muito grande nesse programa. Isso tem seguramente uns 8 anos. Né? Nós estamos ficando velhos de programa, né? Já passamos de uma década. Já, 13 anos. 13 anos. E naquela época nós falamos da possibilidade da pessoa receber alimentos, no caso a mulher receber os alimentos para a criança durante a gravidez. Né? E para como se fazia isso? Está aí, ó. Existem indícios. Quais são os indícios? Que ao estar grávida a mulher e a pessoa que ela diz que é o pai da criança, comprovadamente, sem o exame de DNA, porque não é muito cientificamente, na medicina, eles não gostam, não autorizam e não orientam a fazer o exame de DNA do feto, só em último caso. Então, o que houve ali é como lá no começo, quando nós falamos de alimentos gravídicos, foi a definição de que, com todo o depoimento da mãe, da mulher grávida, demonstrou que teve um relacionamento contínuo, um relacionamento de namoro com aquela pessoa, apresentou provas contundentes, que essas provas ensejam que o juiz, para proteger a criança, o que significa esses alimentos gravídicos, né? O pré-natal, os possíveis remédios que a mãe tem que tomar, tudo será, entendo o alimento como sendo proporcional. A mãe vai contribuir também, mas não é justo que, vamos supor, que uma mãe solteira, dita solteira, banque a gestação do seu filho sozinha. Então, a justiça entende que esses alimentos gravídicos, eles vêm para ajudar na gestação da criança. Então, se ficar configurado um profundo indício, quer dizer, indício forte de que realmente aquele que ela está falando, que é o pai da criança, é realmente, então a justiça determina esses alimentos gravídicos que futuramente, após o nascimento da criança, serão transformados, esses alimentos, vamos entender como os alimentos provisórios, né, que com o nascimento da criança vai ser comprovado através de testes de DNA, esse negócio todo, se realmente é o filho. Bom, vai ser comprovado se o pai que está pagando teima em dizer que não é. Que não é. Aí ele vai ter que fazer o exame de DNA. Feito o exame de DNA, dando positivo, ou seja, ele é o pai da criança, esses alimentos vão se transformar naqueles alimentos permanentes. Não são mais alimentos provisórios. Existe também, eu me pergunto o seguinte, doutor, e se não for o pai da criança? Né? Como é que resolve esse problema? Isso resolve-se como tudo se resolve no direito, né? Às vezes mais ou menos, nem sempre resolve-se da maneira que a gente entende que deveria resolver. Mas vai caber àquela pessoa que se sente prejudicada, que pagou pensão por um filho que não é dele e foi, não é acusado, né? Foi dito que era o pai e não é provado através de exame de DNA, cabe
ajuizar ação de dano moral, cabe tentar se restituir e com proveitos de dano moral a respeito dessa questão. O que não pode, a justiça entende o seguinte, não pode se deixar a criança no desamparo. Aí pergunta, mas doutor, como é que tem certeza? Não é a questão, para a criança não tem necessidade, no momento, de ter toda a certeza do mundo. Ela tem que ter fortes indícios. O que são fortes indícios? Você conhece um casal que todo dia passa por você, que todo dia está num bar, que todo dia compra um pão na padaria, ou então que não moram juntos, mas que ele para o carro ou ela e apanham, saem. Dali a, não sei, 3 meses, a moça aparece de barriga. Você que vê aquilo todo dia vai achar que o filho é de quem? Não é isso? Isso é um forte indício. Pode não ser da pessoa, mas é um indício. Então, para proteger a criança, e com várias outras provas que se pode colocar no processo, né, provas provas até de discussão no sentido de viabilizar, de estar querendo ter um filho, coisas que são discutidas, que outras pessoas sabem disso, isso são provas que existe uma grande possibilidade daquela criança que está sendo gestada ser da pessoa, ser aquele pai. Então, portanto, ele vai ser o responsável pelos alimentos gravídicos. Depois vai se discutir. O direito tem as fontes de discussão, tem as brechas de discussão. Agora, o resultado que vai dar não se sabe. O que se pensa, em primeiro lugar, é a proteção da criança que está sendo gestada. Muito bem, doutor Jorge. Nossa próxima notícia vem do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata sobre o seguinte assunto: direito real de habitação, sucessões, separação de fato. Outra questão bastante interessante. Já falamos várias vezes, direito real de habitação é aquele direito que, vamos explicar, o casal vive numa residência, numa casa, vamos colocar aí, que a casa é só, o homem, ao estar com aquela mulher, ele já tinha aquele imóvel, um bem particular dele. Casou, ou então vive em união estável, foram morar juntos. Ele falece. Então, independente do regime de bens que configurou naquela relação deles, seja do casamento ou da união estável, se a pessoa não tiver nenhum outro local para ir, aquela residência que ficou caracterizada como uma residência de entidade familiar, quer dizer, a família dela e dele que vivia ali, essa pessoa tem direito a morar ali para sempre. Ressalvando, né, se ela tiver outra relação, se ela tiver um imóvel onde ela possa ir. Então, muitas das vezes, aquele imóvel ali que ela está morando, mesmo que ela não seja herdeira, que herdeiros sejam os necessários, os filhos vão herdar, mas ela vai usar até sempre. O caso aí é um caso, não é sui generis, diferente. Tudo isso ocorreu. O marido faleceu, ela, depois que ele faleceu, entrou com ação dizendo direito real de habitação, porque ela era casada com ele, não era casada não, ela era companheira, união estável. Era companheira dele, portanto, tinha esse direito. Claro que tinha. Só que os filhos provaram que eles tinham uma separação de fato já há mais de 6 meses. E que já estavam discutindo na justiça, mesmo morando no mesmo teto, estavam discutindo na justiça o desenlace da união estável deles. Então, que, portanto, eles estavam separados de corpos, já não eram mais um casal. Uhum. É a mesma coisa que você falou o seguinte: eu sou casada, há 15 anos eu saí de casa, nunca mais vi meu ex-marido, ele também não me viu, já constituí uma nova família. Na verdade, você só não assinou um papel. Uhum. Na verdade, você está separado de fato. Para todos, nem existe aquela pessoa que há 15 anos ninguém sabia quem era. Sua nova relação que fica presente no seu caso, né? Então,
foi o que se deu com eles. Eles tinham já uma ação na justiça, essa ação já discutindo a questão de solução dessa união estável, então provou-se que não tinha mais aquele negócio que se chama o esforço comum, ou seja, o direito a residir num bem familiar. Então a justiça achou por bem que, nesse caso, os herdeiros, que eram os filhos, tinham direito a ingressar no imóvel. Agora, evidentemente, depois de determinada isso, a saída da pessoa vai ter que se entrar na justiça, se não for na conversa, por bem ou por mal, vai ter que entrar na justiça para tirar ela. Só o fato que ela não está mais protegida pelo artigo 1831, que é o direito real de habitação, porque ela, na verdade, já não tinha mais essa convivência em união estável. Muito bem. Doutor Jorge, a próxima notícia fala de união estável. Partilha, alimentos compensatórios. Foi uma decisão do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. Sim, isso é o que a gente vem sempre brigando. Os alimentos compensatórios são aqueles alimentos que uma análise fria é um casal, eles têm um patrimônio e vai se divorciar. Esse patrimônio colocado lá é um patrimônio comum, eles têm 10 imóveis, mas quem está gerindo esses imóveis, ou seja, administrando esses imóveis, é um deles só. No caso aí, quem estava administrando era o marido. E na partilha, vocês sabem que na questão da partilha é uma das ações mais chatas e mais demoradas de fazer. Porque partilha, você sempre tem, para o histórico da partilha, você está sempre enrolando, e você vai enrolando, e quem está com o poder da administração vai ganhando com isso, enquanto o outro que não tem acesso aos seus bens sempre está perdendo. Então, os alimentos compensatórios vieram, olha só, para compensar essa situação. Ou seja, se existe patrimônio, existe bens a dividir, é justo que, durante o processo, os dois tenham condições de usufruir daquilo que eles construíram. Então, é necessário que aquele que está administrando pague metade dos rendimentos daquilo que o patrimônio lhe dá para outra pessoa. Ou seja, eles têm lá 10 mil reais de aluguéis dos imóveis dele, então é 5 mil para cada um. Isso seria o normal. Muitas das vezes o juiz de primeira instância não determina essa divisão matemática. Ele determina esses alimentos compensatórios como se fosse uma pensão mesmo. E muitas vezes vai dar aí 2 mil, 3 mil, que não representa a verdade. O que vai dificultar no final, na hora da partilha, ver que durante tanto tempo que demorou, deveria ser tanto, vai ter que fazer uma conta de compensação, o que dá mais para um, o que dá menos para outro, não é isso? Se definisse exatamente, depois de tudo provado, a renda é X e tem que ser dividida, ficaria mais fácil. E é isso que a lei fala para fazer. Pior foi essa situação. Nessa situação, o juiz de piso, ou seja, o juiz de primeira instância, esse das nossas cidades, né, como tem um fora aqui em Nova Friburgo, o juiz de primeira instância, ele negou os alimentos compensatórios. Então, ele achou que não tinha direito a mulher aos alimentos compensatórios oriundos do patrimônio que o casal tinha. Houve recurso, e no recurso houve a decisão, no sentido de que esses alimentos compensatórios eram devidos. Então, estipulou-se, e aí corrige toda a minha fala até agora, exatamente a metade daquilo que estava proporcionando o patrimônio deles. Se era 10 mil, ficou 5 mil para ela, 5 mil para ele, até que a partilha se faça, e mais, condicionou ao pagamento desde a separação de fato. Porque, comprovada a separação de fato, inclusive no processo, houve concordância das partes do que eles se separaram de fato a tal data. Então, não existe mais discussão sobre isso. Se houve essa concordância,
esses alimentos compensatórios, que só o rendimento estava ficando com o marido, passou a pagar até que a partilha se faça, e também recebeu retroativo a data da separação de fato deles. Quer dizer, fez justiça, não só fez justiça, desculpa, não só fez justiça, como teve uma decisão muito diferente do que a gente vê em primeira instância, que é o seguinte: quando se pede alimentos compensatórios, parece que os juízes de primeira instância eles têm um receio de que não está discutindo a partilha, aí eles não dão a proporcionalidade, que na verdade é proporcionalidade. Se provar, se tiver lá colocado que aqueles bens são os bens para a partilha, o juiz ele tem que dar a metade dos rendimentos e dar despesas também, porque se tiver 2 deles desalugados, tem que pagar condomínio, esse negócio todo, a despesa pertence aos 2. E o juiz nem sempre entende dessa maneira. Né? Foi o Luiz Salomão, não foi isso? É Luiz Felipe Santos. Luiz Felipe Santos, ele determinou, então, que se realmente vamos colocar, rachasse meio a meio, o direito é igual, né? Dentro da proporcionalidade do rendimento, foi decidida essa questão. Agora, no meu ponto de vista, a partilha vai andar um pouco mais rápido. Que bom. Doutor Jorge, a próxima notícia é de um outro desembargador, ele foi o relator, né? Ivan Leomar Bruchel. Ele fala sobre testamento público, incapacidade da testadora, coação beneficiária do testamento. Isso é uma coisa... Não estou dizendo nem que seja muito comum, mas existe, é muito difícil de resolver. Veja bem, você, quando um ente querido seu... Eu gosto sempre de explicar dando um exemplo, né? Você tem 2 filhos, o pai falece, então ele tem bens e sabe que aqueles bens vai ser dividido pelos 2 filhos, a totalidade deles. E lá pelas tantas, no processo, aparece um testamento com o pai, ou a mãe, no caso, né? O pai dizendo o seguinte: divide os bens, tudo direitinho, 50% ele tem que guardar para os filhos e os outros 50% ele pode doar para quem ele quiser no testamento. Só que ele, quando ele testou, quando ele doou, ele pegou a herança necessária, dividiu pelos 2 e a parte que ficou livre para ele doar para quem ele quisesse, ele doou para o outro filho. Então, o outro filho se sentiu prejudicado, não do ponto de vista que ele não tivesse o direito de fazer isso, de não acreditar que o pai tenha feito isso. Ele falou, não, se meu pai fizesse isso, poderia até que eu concordasse com isso, mas eu estaria sabendo, não seria um segredo para mim, pelo pai que ele foi, né, se tudo seria combinado, tudo seria conversado. Ele achou que houve uma coação do irmão dele, né, para que o pai fizesse esse testamento. E como se dá isso? Como é que você consegue chegar a essa questão aí? Em primeiro lugar, você tem que fazer uma ação ordinária. Nessa ação, que você vai discutir a validade desse testamento. Então, você vai pedir a anulação desse testamento. E como se dá a anulação desse testamento? É terrível, porque você tem que provar que a pessoa não estava em seu estado normal. Porque para fazer o testamento de uma pessoa já idosa, tem que ter um laudo médico dizendo que ela está legal, está bacana, de cabeça, tá tranquilo. Então, ela pode fazer isso. Vai ter que ver se preencher os requisitos todos, as testemunhas, se foi feito por instrumento público num cartório. Tudo isso vai ter que ser discutido. Se isso tudo estiver tranquilo, faz o quê? Então, ó, bacana. Não. Existe a possibilidade de vários tipos de discussão, de levantar as suspeitas de como foi feito. Então, provas testemunhais, todo tipo de prova como num processo qualquer. Quando você está discutindo isso, o seu inventário fica paralisado. Ele fica paralisado até que você resolva essa questão. Quando você resolve a questão de ser o testamento válido ou não, aí anda o inventário.
no caso aí, o que ele está dizendo, ele não está dizendo que está inválido o testamento. Ele está recebendo a ação com a possibilidade da discussão da validade ou não do testamento. Porque o testamento, quando você faz esse testamento e você entra, você registra ele depois numa vara de ofício, no caso aqui em Friburgo, foi uma vara civil. Ele fica registrado. Ficando registrado, vale dizer que você tem que saber se ele está cumprindo o seu papel oficial, se todos os requisitos estão sendo cumpridos, e aqueles extras oficiais, que são a que você acha que houve uma coação, uma indução por parte de alguém, se tem testemunhas que podem demonstrar que a pessoa, mesmo aparentemente capacitada, não estava. Então, é uma discussão de mérito, difícil, mas necessária quando se tem a dúvida que esse outro irmão teve. Né? Você imagina, você tem um perfeito relacionamento com a sua mãe ou com seu pai, os dois, e de repente você descobre que ele falecendo deixou a parte disponível dele, que poderia deixar para qualquer um, deixou para o seu irmão, quer dizer, seu irmão vai ter um pouco a mais, e você vai ter aquela desconfiança. Mamãe não faria isso, papai não faria isso. Aí você tem o direito de questionar isso na justiça. Doutor Jorge, embora o nosso tempo do primeiro bloco tenha terminado, vou fazer a última, falar da última notícia do Boletim das Famílias, que é sobre direitos de família, de uma maneira geral, fala assim: modificação de visitas, pedido de suspensão cautelar das visitas do genitor. É uma notícia que vem lá do TJ de Roraima. Isso aí, você sabe que a questão, principalmente da guarda compartilhada, hoje determina, vamos esquecer até esse nome de visita, eu não sei porque que insistem em colocar visita, é convivência, né? Visita a gente quando vai na casa de um parente ou vai visitar doente, ali é convivência. Pai e mãe têm convivência com o filho. Pai e mãe não visitam o filho, nem os filhos visitam os pais. Só quando eles são maiores, já estão morando sozinhos, vou lá na casa do papai e da mamãe, vou visitar eles. Aí é diferente. Nesse momento, trata-se de ver a questão da convivência. Então, a mãe, ela ajuizou uma ação e com um pedido cautelar para que suspendesse a convivência com o pai, a visita, né, que ele chama aí, a convivência com o pai. Esse motivo que ela colocou, né, são motivos ligados à questão da possibilidade, ela acusou, ela disse que o pai tinha abuso sexual com a filha. Foi suspensa a visita. Eu discordo disso, mas eu vou dizer o que houve ali, depois vou colocar a minha opinião. Então, nesse momento, o juiz entendeu que a criança corre riscos. Isso eu concordo plenamente. Quando você recebe a notícia, bota na sua responsabilidade de decidir a vida de uma criança, realmente ela corre risco ou não, você tem que ter uma determinação firme. Então, ele suspendeu a visita e fez a moda antiga, para saber o que vai dar depois. Aí depois o pai corre atrás de provar que não era nada daquilo. Isso, no meu ponto de vista, já está ultrapassado. É justo, se for verdade, que a mãe faça isso, mas é justo que o juiz suspenda a visita e marque imediatamente, não está configurado nessa notícia, porque não foi feito isso, que o juiz marque imediatamente uma audiência especial, seja ela de justificação, onde tem, já conclame, provas testemunhais, provas de um lado e provas de outro, para se discutir aquela questão. Sob pena de estar se fazendo uma injustiça, porque a gente sabe que a maioria dessas acusações não se traduz em realidade. Claro que muitas sim. Então, mas nós não podemos ficar na dúvida se é verdade ou não. Nós não podemos fazer uma punição dessa grandeza, ou seja, afastar pai e filho, pai e filha, sem ter a necessária discussão, o enfrentamento dessa questão de imediato. Nós não podemos apenas suspender e dar a outra parte, que no caso é o pai, é o seguinte: olha, você foi acusado disso, então você que se defenda, venha com as provas, e esse processo vai ser um processo completamente normal, demore quanto demorar. Eu acho isso injusto do ponto de vista
principalmente para a formação da criança. Porque a criança não vai entender, porque muitas das vezes é escondido dela, o porquê não está mais convivendo com o pai. E se a mãe não quiser dizer isso para a criança, vai inventar uma história que muitas vezes não é condizente com a realidade. Então é necessário que o juiz, no meu ponto de vista, pegue um processo desse, de imediato tome a decisão. Nisso aí concordamos. Não vai poder ficar, será que é, será que não é? Não existe isso. É uma criança. Sim. Então, tome e marque para amanhã. Ah, tem audiência amanhã, não tem problema não. Então, marque mais cedo, marque mais tarde. Vai ter que ter uma pauta extra. Tudo isso tem que se fazer, porque se é para fazer justiça, nesse primeiro encontro, nessa talvez audiência especial, uma audiência de justificação daquilo que está sendo acusado, você consiga mostrar, quer dizer, o Ministério Público consiga entender e o juiz também consiga entender a veracidade ou não daquele fato, através de testemunhas, através de provas documentais, através, muitas das vezes, de utilizar rapidamente a equipe técnica do fórum para ouvir separadamente pai e mãe e ouvir a criança, através das técnicas que eles empregam, que eles têm, mas você vai ter claramente já uma visão maior do problema. Existe no Rio Grande do Sul, já falei aqui várias vezes, uma coisa que lá existe, mas não foi ainda muito para frente, que é o famoso depoimento sem dano da criança. O depoimento sem dano, a criança fica numa sala com psicólogos, assistentes sociais, com jogos, com brincadeiras, e aquilo é um espelho, como se fosse um vidro, como se fosse nesses filmes que a gente vê lá, a pessoa está sendo... falar isso. E está ali o juiz, promotor, os advogados e as pessoas estão antenados com aquela questão ali, para você ver realmente a reação da criança a determinados testes que vão ser feitos com elas. Ninguém vai perguntar à criança, é verdade isso que aconteceu? Não. Dá para perceber. Então, é mais uma prova, mais um argumento que a justiça vai ter para tratar desse assunto. Se chama depoimento sem dano. Sem dano porque não coloca o risco de problemas de dano para a criança. Então, eu acho que qualquer situação dessa, que seja uma medida cautelar, onde vise afastar tanto o pai quanto a mãe de uma situação dessa, deve ser, antes de mais nada, imediatamente discutida. Tem que se dar o pontapé inicial. Após essa audiência, que ela é uma audiência antes de qualquer coisa, do meu ponto de vista, a pessoa que milita no direito de família, antes de qualquer coisa, tem que fazer essa audiência, mandar para a ETIC, ouvir a criança e ver se realmente existe fundamento concreto nessa acusação. É isso. É isso? Então tá bom, doutor. Aí, agora do intervalo. Tá bom. A gente vai para o intervalo e volta já já com o segundo bloco do programa Direito em Família, e aí sim começaremos a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. A gente volta já já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense.
Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. Agora a gente começa a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com e passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, nossa primeira questão é a seguinte. A mãe do meu filho entrou pedindo para aumentar a pensão dele, dizendo que dou mais aos meus 2 outros filhos. É possível? É, né? Possível é, né? Tanto que ela ajuizou a ação. Agora, as pessoas não sabem, porque provocar a justiça você pode provocar por qualquer motivo, né? Do mais insano ao mais certo. Evidentemente, tem as litigâncias de má-fé aí, né? Que a justiça depois entende condenar as pessoas, né? Entrar por fatos que não são verdades, que são mentirosos, né? Então, para a gente ser mais direto. Mas, no seu caso, concretamente, é um caso que a doutrina discute com mais precisão, com mais carinho, né? O que a mãe do seu filho está discutindo, muitas das vezes ali, não é a necessidade do filho. Ela não entrou com um pedido de aumento, aí eu vou dar a minha opinião sobre isso. Ela não entrou com um pedido de aumento de alimentos ou de pensão alimentícia porque a criança necessita desse aumento. Ela entrou porque, subjetivamente, ela acha que os outros são 2? São 2. Os outros 2 filhos seus do novo relacionamento, talvez, né, do novo casamento, né, têm mais direitos, têm uma vida melhor do que o seu filho com ela. Então, geralmente é isso. Eu entendo que as questões de revisão de pensão, principalmente aquelas que pedem aumento ou que pedem diminuição por parte de quem está pagando, elas devem estar caracterizadas por aquele binômio que a gente sempre coloca aqui. A necessidade e a possibilidade. Então, eu acho que se ela entrou mostrando que seu filho com ela tem uma necessidade maior de pensão, é uma coisa. Outra coisa é ela subjetivamente achar que os seus outros 2 filhos têm mais ganhos com você do que seu filho com ela. Para que ela tenha sucesso nisso, ela pode ter mesmo que a necessidade não exista. Porque o que dá para um filho tem que dar para o outro. Isso é normal. Digamos assim, ele paga a escola particular para esses 2 filhos, mas não paga para o outro. Isso, grande exemplo. É isso mesmo. Se ela conseguir provar isso que ela está dizendo, olha, os 2 filhos dele, que moram com ele, nesse atual relacionamento, têm uma vida melhor, ou então têm benefícios maiores do que o filho dele, que é meu filho também. Se ela comprovar isso, a modificação disso é muito possível. Então, o senhor tem que saber que a possibilidade existe. Se ela entrou por aquela situação que eu disse, né, que acha, supõe, mas não comprova, não existe esse risco. Esse risco não vai ter. Por quê? Porque o que a gente entende nessa situação é que os filhos têm que ter a mesma vamos dizer, oportunidade, os mesmos direitos, né? Se o filho é filho. Tanto que, depois de 1988, a gente, com a Constituição, está tão em moda a gente falar de Constituição agora, né? Atualmente, né? Porque estão desobedecendo tanto a ela. Mas a Constituição sempre diz o seguinte, olha, filho é filho. Não existe mais papo de filho bastardo, filho fora do casamento, não. É filho daquele, não é filho daquela. Ou é filho daquela, não é filho daquele, mas é filho. Se eu tiver meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos, se eu tiver mais 5 fora do casamento, eu tenho 7 filhos, igualmente vão ser meus herdeiros. Se vão ser meus herdeiros, durante a vida eles têm que ter as mesmas oportunidades, enquanto eu for o responsável por eles. Depois de maior idade, não. Aí é um problema de cada um.
Então, enquanto eu for responsável por eles, eles vão ter que ter a mesma oportunidade. Assim, se for o pensamento dela que eles não têm a mesma oportunidade, se os seus filhos com a outra pessoa, do seu outro relacionamento, têm mais lazer, mais oportunidade, viajam, fazem isso, e você e o seu filho com ela não tem, evidentemente ela vai ter muitas chances de ter essa ação de forma positiva. Os direitos da criança vão ser garantidos. Não é ela. O seu filho com ela vai fazer justiça a ele, vai ter igual aos seus filhos. Agora, se ela apenas entrou por outra qualquer questão, está com ciúme disso, está com raiva disso, e entrou e não conseguiu comprovar nada, dizendo, olha, ele ganha mais, eles recebem mais, eles têm... Ela não conseguiu comprovar isso, a Rosa deu um exemplo claro. Não, o filho de lá, quer dizer, ele mesmo está colocando o filho como bastardo. Se ele bota um filho na escola pública e os outros 2 na escola particular, ele mesmo está dizendo que aquele filho, para ele, é filho de segunda categoria, né? Não é querendo comparar. Quem dera todos estivessem na escola pública e essa fosse a melhor do mundo. Estamos dando o exemplo. Um faz, 2 têm planos de saúde, o outro não tem plano de saúde. Não pode. Não pode mesmo. Então, ela faz razão essa ação. Se for por outros motivos que ela não possa provar essas questões que nós estamos conversando aqui, aí eu sinto muito por ela, eu acho que ela não vai lograr êxito, não. Doutor Jorge, a próxima questão é a seguinte. Meu marido foi afastado de casa pela Lei Maria da Penha. Como vou fazer para sustentar meus filhos? A gente não sabe quais foram os motivos. A gente sabe, né? O motivo para ser afastado de casa é por medida provisória, porque houve algum problema que não permite que as pessoas coabitem mais, que convivam mais, que existe um sério risco para se houver essa convivência. Então, como é que você vai sustentar os seus filhos? Você vê o seguinte, como é que era a sua vida quando vocês estavam juntos? Porque, teoricamente, é muito fácil, às vezes, o juiz, o promotor, a promotora, falar o seguinte, ninguém impede ninguém de fazer nada. Então, muitas das vezes, muitas mulheres chegam e falam o seguinte, mas ele nunca me deixou trabalhar fora de casa. Eu, inclusive, tinha uma profissão, saí para cuidar dos nossos filhos. Aí, muitas das vezes, o Ministério Público ou o juiz entende o seguinte, ninguém lhe obrigou a isso, fez porque quis. Quando existe o problema da Lei da Maria da Penha, a gente não pode julgar que fez porque quis, né? Se existe esse problema, existiu uma relação de convívio defeituosa. Se ela é defeituosa, nós temos que medir o mais forte e o mais fraco. Não tem jeito. Existe Lei Maria da Penha que poderíamos ter a mesma situação dizendo o seguinte, não, a mulher bate no homem, o homem bate na mulher. O problema não é esse. O problema é a diferença física, a diferença econômica, a diferença social. Por isso existe a Lei Maria da Penha. Física, todos nós sabemos. Social são as oportunidades diferentes que as mulheres têm em relação aos homens. Ainda é assim. E econômica é ver quando tem a mesma oportunidade, o salário que paga um e paga outro. Então, existe uma parte mais fraca nessa relação. Então, a Lei Maria da Penha, ela visa isso. Ela não visa punir ninguém por punir, não. Ela visa resguardar os direitos das relações domésticas para a mulher, que até um período da nossa vida não foram resguardados, né? Foram olhados de lado. Então, como a senhora tinha uma relação com ele? Como era? A senhora trabalhava fora, ele que sustentava a casa, e a senhora trabalhava dentro de casa, cuidava dos filhos, cuidava de tudo, a senhora quem administrava a casa, aí é uma coisa a se provar, entrar com uma ação e pedir até o juízo da vara da violência doméstica, tem que pedir, tem que fazer esse requerimento, mas via vara de família também entrar com uma ação de alimentos e comprovar tudo isso. Olha, nós somos extremamente dependentes dele. Pode ser até que ele, na declaração de imposto de renda lá, esteja a senhora como dependente. Então, ele vai ter que continuar a sustentar a casa até que
se faça a definição das coisas. Né? A senhora é uma pessoa nova, então a senhora vai entrar no mercado de trabalho, ou já é uma pessoa que não é tão nova, que vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Tudo isso vai ser discutido, mas, a princípio, o afastamento do lar, por esse motivo, pode vir carreado também de um sustento, quer dizer, da prestação de alimentos para aquele lar ser sustentado até que se decidam as coisas. É possível. Então, é possível que a senhora requeira o juízo da vara criminal, da violência doméstica, e também requeira isso entrando com uma ação na área de família. Muito bem, doutor Jorge, eu vou pedir um intervalo, a gente volta já já com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. E vamos continuar a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 99-235-5431. Doutor Jorge, nossa próxima questão é a seguinte: o que posso fazer para contestar um testamento? No bloco anterior, o senhor já tinha falado alguma coisa em relação a testamento, agora o senhor direciona. Eu acho, estava até discutindo no intervalo com a Rosa, vamos tentar responder o máximo de perguntas possível, né? Eu acho que essa aí vai ser curta. Então tá. Né? Porque aquilo que eu falei lá, parece que teve no boletim, teve uma questão dessa. Então, para contestar esse testamento, você tem que entrar com uma ação anulatória, ordinária, uma ação anulatória do testamento. Para anular o testamento por vícios, né? Que ele não obedeceu aos requisitos necessários para que se faça o testamento, testemunhas, a pessoa está bem mentalmente, etc. Tudo isso tem lá no artigo, está tudo dizendo o que você tem que fazer. Isso do ponto de vista legal do testamento. Do ponto de vista que eu chamo de legítimo, né, se você tem alguma desconfiança que houve uma coação para que esse testamento fosse feito, ou se houve uma maracutaia, vamos dizer assim, você tem que provar essa coação e tem que provar, como em qualquer outro processo. Tem que provar essa coação, tem que provar essa maracutaia através de quê? De provas testemunhais, de provas documentais, de provas médicas, né, para ver se a pessoa realmente estava em condições à época, como é que era a vida médica dessa pessoa, a vida de saúde dessa pessoa, os tratamentos que ela fazia. Então, tudo isso vai ter que se transformar numa ação ordinária para você contestar esse testamento. Quando você entra com essa ação, você suspende o curso do processo de inventário. Até que se resolva esse questionamento, o processo fica suspenso. Tá? Então, é uma medida simples de fazer, claro, cabeluda, né, nas provas que tem que se fazer, na discussão que vai se ter. Tá ok? Muito bem, então. Doutor Jorge, o juiz determinou a guarda compartilhada e que meu filho morasse comigo numa semana e com o pai em outra. Pesquisei com alguns amigos e vi que a guarda que foi decidida foi a alternada e não a compartilhada. Posso recorrer? Olha, a senhora pode sempre recorrer.
Se não foi acordo, a senhora pode recorrer. Se foi acordo, geralmente não se recorre, porque foi acordo. Não se recorre a princípio. Se esse acordo futuramente demonstrar que não está sendo obedecido por uma das partes, evidentemente que vai ter que ter uma ação que mexa com aquilo. Agora, eu acho que o juiz não determinou a guarda alternada, não. Primeiro temos que, mais uma vez, eu acho que já falei no outro programa, ou um programa aí qualquer, o que é guarda alternada e o que é guarda compartilhada. A guarda compartilhada, já falei para você, é aquela guarda onde você compartilha tudo de seus filhos. A obrigação, o dever, o cuidado, tudo aquilo vai ter que ser decidido com a apreciação dos dois e concordância dos dois. O colégio vai ter que ser decidido pelos dois, o plano de saúde decidido pelos dois, tudo na vida da criança. Imagina se isso não é salutar. Imagina só você ver o seguinte, como era quando estavam casados? Como era isso? Essas coisas não eram decididas dessa maneira? Ou, de repente, a senhora acordou e falou o seguinte para o marido, olha, transferi o Zezinho do colégio tal para o colégio tal. Não. Ele falou, é mesmo, é legal, você é bacana. Não, não é isso, não. Não teve aquela discussão, pô, nós precisamos de economizar, ou se não for por economia, por melhores condições de ensino, aquele é melhor, não discutiram isso. Isso é a guarda compartilhada. O plano de saúde, pô, eu botei ele no plano Zezinho do Quintal. Pô, não era esse, eu queria botar em outro, um plano mais conhecido. Não foi discutido tudo isso? A guarda compartilhada é isso. Tudo vai ser discutido. Então, não importa a guarda compartilhada em residência. Residência que a criança pode ter física com o pai ou com a mãe, e o outro conviver igualmente, 50%, 40%, tendo as obrigações dele, ou pode falar o seguinte, se eles estiverem no mesmo município, como no nosso caso aqui em Nova Friburgo, eles podem morar uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, isso não é guarda alternada. Por que não é a guarda alternada? Isso é uma residência alternada. A guarda ela é compartilhada. A guarda alternada que não deu certo no Brasil significa dizer o seguinte, quando você tem a guarda alternada, quando está comigo, eu decido tudo. A guarda é minha, eu decido tudo. Quando está com ela, a guarda é dela, ela decide tudo. A guarda alternada não é guarda, é uma residência alternada que a guarda é unilateral da pessoa, não existe a guarda compartilhada. Então, as decisões são decisões que, quando está com aquele decide, quando está com o outro, aquele decide. Imagina um exemplo disso. Decidiu, vamos supor que a guarda que a senhora está dizendo que é alternada fosse mesmo, não é, é compartilhada. Se a guarda fosse alternada, ela está uma semana na casa da senhora, a senhora acha que o menino tem que fazer judô, escolinha de futebol, acha que ele tem que ter um professor particular, não é isso? Aí vai na outra semana para a casa do pai. O pai acha que ele tem que fazer, é difícil isso, mas balé e corte e costura. E não tem que ter o professor particular porque ele é excelente. Ele está mal na escola porque ele quer, porque ele é excelente. Como é isso? Cada um, estando na sua casa, determina a vida do filho. Na verdade, você está fazendo mal à criança. É exatamente o que eu ia falar, né? Deve fazer uma confusão danada na cabeça da criança. Achar, está na sua casa, você leva no médico de sua confiança. Está na minha casa, eu levo no médico de minha confiança. Então, existe um confronto de opiniões médicas. Olha o absurdo que seria a guarda alternada. É a continuidade da guarda unilateral ou uniparental de forma equivocada, dando poderes num tempo para um e poderes num tempo para outro. O que o juiz decidiu na sua situação ali, e que, no meu ponto de vista, é corretíssimo, é a guarda compartilhada com
moradia alternada para a criança. Mora no mesmo município, uma semana com cada um. O que evita, muitas das vezes, aqueles problemas de apanhar, levar no colégio, não chegou na hora certa, etc, etc. Então, vamos supor, de sexta a sexta com um. Você já matou um final de semana, você pegou sexta, já o seu final de semana está ali. Quando o outro apanhar na sexta, já pegou o final de semana dele, está tranquilo, está resolvido. Você pode, nesse inteirinho, falar o seguinte: vamos abrir o telefone para a criança, dar um telefone para ela estar sempre em contato, ou se tiver uma coisa mais amistosa, mesmo quando estiver com o pai, a mãe tem acesso, vamos tomar um lanche, vou para ele no colégio. Isso são as pessoas mais, que já estão mais respirando o ar da normalidade, vamos dizer assim, né? Eu já estou querendo demais nessa resposta, né? Então, a senhora saiba que o que foi decidido ali, embora a senhora tenha consultado seus amigos é sempre assim, não tem jeito. Amigo entende tudo, de medicina, direito, a diferença da opinião da informação, né? A opinião não tem compromisso com nada, com ninguém. Claro. A informação ela está baseada em algum conhecimento minimamente técnico, né? Justamente. Então, você... É claro que a pessoa vai pela indignação, né? E vou te dar uma informação aqui, eu vou te dar uma opinião sobre determinadas coisas. A guarda foi corretamente decidida pelo juiz, corretamente. Aí só me pergunta, pode recorrer? Pode. Eu não aconselho, porque eu acho que está correto. Eu acho que foi decidido não para a senhora, não para o seu marido ou seu ex-companheiro, foi decidido para a criança. Para a criança vai ser ótimo, não tenha dúvida. Pode até não ser agora, mas daqui a 6 meses vai ser. Se tudo resolver, tudo tranquilo, vai ser. O que não pode é ser a guarda unilateral, um mandando e o outro obedecendo. E pior, alternada, que os dois mandam e os dois desobedecem ao mesmo tempo. Que é isso. Então, eu acho que o seu direito de recorrer, se a senhora não concordar com a guarda compartilhada, tudo bem. Mas não recorra falando que essa guarda é alternada, mesmo com a opinião dos seus amigos, porque não foi alternada. Doutor Jorge, diga. Quero afastar o pai da minha filha do convívio com ela. Não aceito a maneira da nova mulher dele, pois acho que ela é má companhia para a menina. O que devo fazer? Meu Deus. A gente tem que responder, né? Olha só, a senhora só vai poder afastar a menina, a sua filha, do convívio com o pai, porque ele tem um novo relacionamento, se demonstrar com esse novo relacionamento que essa pessoa, essa má companhia que a senhora fala, realmente exista. O que é a má companhia? É subjetivo. A senhora me perguntando assim, eu entendo isso como uma questão subjetiva. O que significa a má companhia? Está oferecendo droga para a filha? Não tem a mesma religião que a sua. Está batendo na menina? Justamente. Está fazendo a cabeça da criança. A menina volta de lá diferente, com novas ideias, diferente daquilo que é o comum. Se for isso, cabe a senhora entrar com uma ação pedindo esse afastamento, mas comprovadamente. Porque eu vou dizer, não estou dizendo que a senhora tenha essa intenção, não. É porque o que a gente vê na vara de família, muito é disso. Né? Às vezes não é nem o ciúme marital de companheiros, não é isso. É você achar que outra pessoa, que no caso essa outra companheira dele é madrasta da sua filha, você não quer que a sua filha divida com ninguém essa questão familiar. Existe essa questão. Eu olho por outro lado, eu acho que quanto mais pessoas gostarem dos meus filhos, melhor. Para mim é melhor. Não tem problema nenhum. Eu quero que, se meu filho tivesse uma madrasta, eu queria que ela fosse a maior do mundo, que ele chamasse ela, em vez de madrasta, de mãe 2. Depois separasse, continuar sendo a mãe 2, vai para a mãe 3. Bem, pior é quando pegam, espancam, batem. Isso que ela falou, desvirtuam. Se for essa questão que a senhora está experimentando, está avaliando, que existe nessa relação de convivência, quando está na casa do pai,
e ele tem um novo relacionamento, que essa pessoa é uma má companhia, a senhora tem que dizer o porquê ela é má companhia. Não para mim, não aqui na pergunta. Na justiça. Quando a senhora entrar com a ação, a senhora está dizendo o seguinte: eu quero o afastamento, eu quero que não conviva, ou quero que modifique o tipo de convivência, não quero que pernoiteie, não quero que vá na casa dele porque ela mora lá, porque existe isso. Por si só, dele ter um novo relacionamento, não vai afastar. Pelo contrário, acho que a justiça vai ter esse mesmo entendimento que eu estou tendo, que se a pessoa é uma boa pessoa, se tem um bom relacionamento, parabéns, vamos continuar convivendo, não tem problema nenhum. Então, a senhora tem que ver direitinho qual é a base de acusação que a senhora vai fazer, porque a senhora vai ter que comprovar, porque certamente ele vai dizer que não e a pessoa vai dar suas provas que não é que desmentem, né? Que mostrem que não é aquilo que está sendo colocado. Então, tem que ser bem forte essa questão, que comprove que realmente seja necessário esse afastamento. Muito bem, doutor Jorge, quero tirar a pensão que pago ao meu filho, estou desempregado. Qual ação devo fazer? Seu filho é menor? Você pode entrar com uma ação de revisão. Exoneração, que tirar significa não pagar mais, não é isso? Se significa não pagar mais, se chama ação de exoneração. É impossível, juiz nenhum vai lhe dar. Não existe essa possibilidade. Você está desempregado, mas com certeza o senhor está comendo, dentro da modéstia que ele está vestindo, está bebendo, está vivendo, com todas as dificuldades. Então, se seu filho é menor, ele tem mais dificuldades que o senhor. Se ele tem mais dificuldades que o senhor, primeiro o senhor tem que suprir as necessidades dele, para depois suprir as suas. Imagina, o senhor está falando o seguinte: eu deixo de pagar a pensão para ele, mas continuo pagando a minha. Eu continuo vivendo. Quando eu tiver um emprego, eu volto a pagar a ele. Então, na verdade, nós estamos promovendo uma situação de extermínio, né? Porque se demorar muito, ele não vai comer, ele vai ficar em inanição, vai ficar, não é isso? Então, vamos examinar do ponto de vista do que o senhor estando desempregado, o senhor faz alguma coisa para sobreviver. O senhor faz um bico, o senhor vende um salgado, o senhor pinta uma parede, o senhor, na sua profissão, o senhor faz um freelance, tudo. O senhor, a zero, o senhor não pode viver. Então, o senhor continua comendo com todas as dificuldades do mundo. A gente sabe, quer dizer, pelo menos eu imaginando o que é o desemprego. Eu lá atrás, há muitos anos, quando eu era jovem, também fiquei algumas vezes desempregado. Hoje eu sou profissional liberal, que eu tenho que buscar o meu sustento, é diferente. Então, se o senhor está desempregado, o que acontece? O senhor tem que exercer algum tipo de situação extra, que a gente chama de bico, popularmente chamado bico, fazendo coisas que o senhor não faria se tivesse empregado, né? Tem muita gente, você vê aqui, vai vender salgado, vai vender pizza, vai, de repente, fazer concertos, vai arrumar casa, não sei. Essas coisas vão lhe dar, nem que seja pouca, uma renda de sobrevivência. E nessa sobrevivência tem que estar incluído, em primeiro lugar, seus filhos. Em segundo lugar, sempre somos nós. É porque ele está falando só porque ele paga a pensão, porque se morasse debaixo do mesmo teto dele, essa questão não existiria, né? Na verdade, a Rosa vai estar terrível. Não é mesmo? Eu não tinha pensado nisso. Bons argumentos. Se fosse casado, ou morasse junto, o filho estivesse no mesmo teto, como é que seria? Você ia falar assim, não precisava nem a justiça. Ela fala, meu filho, vai dormir com fome. Vai dormir com fome. Né? Não é isso. Não continuaria fazendo bico para sustentá-lo? O senhor e a mãe dele? Então, da mesma forma, o senhor pode entrar, já que o senhor está desempregado, passando por dificuldades, então, com uma ação de revisão, se o senhor paga X, para o senhor diminuir, enquanto, inclusive, pode procurar a mãe para tentar fazer um acordo. Olha, eu pago 500, vou pagar 300 até que eu me empregue de novo. Isso eu vou te certificar, você vai saber que eu tenho. E a gente vai informar o juízo que daqui a pouco tempo eu vou voltar a pagar o que era.
Mas nesse momento eu não estou pagando. Você está fazendo uma revisão de pensão, nunca deixando de pagar, nunca deixando de ter essa obrigação, porque isso é impossível. Muito bem, doutor Jorge. Então, encerramos. Acabou, nosso tempo acabou. A gente se despede de vocês. Um abraço e até o próximo programa. Um abraço para vocês. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.